livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 16. A gente vai ler aqui 4 versículos. Mateus 7, 16 até o 20. Os irmãos que encontraram vão dizer: eu achei. Espera mais um pouquinho. Mateus 7, 20. Aliás, 7, 16 ao 20. A palavra do Senhor Jesus, irmãos, nos diz, aqueles que não encontraram, vai ser projetado aqui. E a gente vai ler nessa tradução aqui. A minha é diferente dessa. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Pai, nós te damos graças, te damos louvor, Senhor Jesus. Pai, obrigado, Senhor meu Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Abençoa, Pai, a tua igreja, fala aos nossos corações, que o teu Espírito Santo venha nos revelar, Senhor meu Deus, aquilo que a tua Escritura nos traz. Que em nome do Senhor Jesus possamos sair daqui, Senhor meu Deus, mais cheios, possamos sair daqui mais convictos, Senhor meu Deus, da tua palavra, com uma fé mais fortalecida. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem é gerando frutos. E a gente meditou um pouco no que diz a Escritura sobre isso. E trouxemos uma palavra para a igreja que tem a ver com isso. Os nossos frutos, aquilo que a gente tem feito para o Senhor, aquilo que a gente tem entregado para o Senhor. A lição de hoje ela veio nos falar sobre as leis. E as leis são as obras que nós colocamos aos pés do Senhor. As leis realmente são aquilo que nos mostram, aquilo que demonstram que nós amamos ao Senhor. Então, irmãos, falando um pouco do que são esses frutos, antes dos frutos é preciso plantar árvores. Antes do fruto nascer, é preciso que uma semente seja colocada na terra e uma árvore venha crescer e produzir os seus frutos. O engraçado é que nem toda árvore produz frutos. Muitas vezes a gente planta uma árvore na nossa casa pelo simples motivo de dar sombra. Aqui em Teresina, a gente tem, geralmente, quando a gente olha, a minha casa fica do lado da sombra. A minha casa fica do lado do sol. Então, geralmente, quando se vai vender a casa que fica com a frente da sombra, geralmente custa R$2.000 a mais do que a que fica do lado do sol. Então, a gente tem essa peculiaridade aqui. Então, muitas vezes a gente planta árvores pelo simples fato dela estar de sombra. E às vezes pelos dois motivos. As mangueiras, os pés de manga, como a gente costuma dizer aqui, a gente não tem o costume de falar a árvore pelo seu fruto, a gente fala diretamente o fruto, é o pé de manga, é o pé de azeitona, até eu entender que o pé de azeitona era oliveira, demorou um pouquinho. E aí, às vezes essa árvore ela é plantada para dar sombra e dar fruto, como é o caso da mangueira. E na reflexão de hoje, a gente quer trazer essa importante lição que a palavra nos dá sobre o fruto que temos produzido ao Senhor. A palavra nos diz que nós temos que dar esse fruto. Nós temos que produzir algo, nós temos que demonstrar realmente que a obra redentora do Senhor foi eficaz na nossa vida, a ponto de agora nós estamos plantados em um lugar diferente de onde nós estávamos.
Agora que o Senhor nos tirou de um lugar e nos plantou em outro, esse lugar é uma terra fértil, esse lugar é um lugar propício para gerar frutos. E nós temos que gerar esses frutos para o Senhor. Então, meditando um pouco no que a palavra nos diz, primeiro a gente vai precisar discernir o lugar que nós estamos inseridos. Primeiramente, a gente vai precisar entender e compreender o lugar que nós estamos. Muitos agricultores, quando eles plantam alguma árvore, antes de plantar, eles fazem um estudo do solo, para saber se aquele solo é propício para aquele tipo de árvore, é propício para aquele tipo de fruto, para que realmente tenha êxito, para que todo o seu esforço em ter o fruto não seja em vão. Por exemplo, o nosso bioma, não é possível plantar uvas. As uvas elas já ficam crescendo em um lugar mais frio. Então é necessário saber o local que nós estamos inseridos. E no texto que a gente leu, em Mateus 7, no versículo 17, diz: toda árvore boa dá frutos bons, toda árvore mau produz frutos maus. Então temos que entender que Deus nos tirou de um lugar. Nós estávamos em outro lugar. Estávamos plantados em um lugar totalmente fora dos caminhos de Deus. Um lugar que aparentemente era bom, mas aquele lugar fazia com que a gente produzisse frutos maus. Aquele lugar não era um lugar propício para que a gente viesse a produzir bons frutos. Então, certo dia, o Senhor Jesus nos encontra e agora Ele nos planta agora na sua presença. E como nós estamos agora na sua presença, uma terra fértil, um lugar realmente precioso, um lugar que ali propício para que o fruto germine na nossa árvore, a gente precisa agora entender que frutos são esses. Nós temos que dar esses frutos, nós temos que entender o que é um bom testemunho. Então nós precisamos realmente avaliar se os frutos que nós estamos produzindo são bons e se nós estamos produzindo esses frutos. Sabe, é interessante quando a gente encontra pessoas que trabalham com isso e a gente começa a conversar um pouco sobre essa questão de plantação. Muitas vezes a árvore está num lugar bom, ela está num lugar onde ao seu redor ali tem árvores que dão frutos, mas ela não dá fruto. Então é necessário que haja um estudo naquele local. O que está precisando para que essa árvore dê frutos? O que está necessitando para que essa árvore realmente brote, nasça suas folhas e dali suas flores e dali gere fruto? Então é feito toda uma análise. Será que está precisando de nutrientes? Será que os nutrientes não estão sendo necessários? Será que não estamos precisando olhar um pouco mais para a palavra, nos alimentar um pouco mais da palavra do Senhor Jesus? Porque a palavra é alimento para o nosso espírito. E às vezes a gente está num lugar propício para dar frutos, mas está faltando um pouco de nutriente, está faltando um pouco de fundamento, e a palavra é quem nos dá esse nutriente. Será que não está faltando para nós, para que a gente venha dar fruto, a água? Porque é necessário que haja água, para que a árvore esteja ali no local realmente propício. Ela já está no lugar bom, só que ela precisa ser regada, ela precisa ser realmente levada naquilo. Então muitas coisas nos impedem de gerar frutos. Então a gente precisa discernir o lugar que nós estamos. Nós estamos num ótimo lugar para frutificar, amém? Amém. Glória a Deus. Então nós estamos nesse lugar, nós estamos na presença do Senhor Jesus, ali prontos para dar frutos para o Senhor. Nós estamos prontos para glorificar o Senhor Jesus com os frutos que nós damos. Como nós estamos nesse lugar propício, aí vem o segundo ponto, que Deus, Ele coloca expectativa em nós. Como nós estamos plantados em um lugar propício para dar frutos, Deus nos coloca uma expectativa assim muito grande na gente.
O Salmo 1, versículo 3, vem nos dizer que bem-aventurado é aquele homem que é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham. Então, o Senhor vem nos dizer que no seu devido tempo, aquela árvore que está plantada junto ao ribeiro das águas, ela tem que dar o seu fruto. É necessário que a gente dê fruto. O Senhor coloca essa expectativa na gente. Jesus espera que agora nós que temos o conhecimento de onde nós estamos, nós venhamos a produzir muitos frutos. Nossa vida agora, transformada por Jesus, tem que glorificar a Ele em nossas escolhas, nossas atitudes, nossas palavras. Os nossos frutos, eles têm que apontar para Jesus. Os nossos frutos, quando as pessoas virem, eles têm que glorificar o nome do Senhor Jesus. Certa vez, Jesus saindo de Betânia, a Bíblia diz que ele teve fome. E lá em Marcos 11, versículo 12, diz que ele, avistando uma figueira com muitas folhas verdes, chegou até ela para colher os seus figos. E ao chegar a ela, não tinha fruto. E Jesus amaldiçoou a figueira e ela seca. Sabe, o interessante é que aquela figueira, ela já estava com suas folhagens verdes. Aquela figueira, ela já estava pronta para gerar os seus frutos. O Salmo 1, versículo 3 diz que as folhagens não murcham dessa árvore. Então, aquela árvore, aquela figueira, estava dando todos os indícios de que o seu fruto estava lá. Só que ao chegar perto, Jesus não encontra frutos. Jesus amaldiçoa aquela figueira e ela seca. Aí a gente se pergunta, nossa, mas Jesus amaldiçoou a figueira, como pode? Irmãos, como eu já falei, Jesus ele põe expectativas em nós. Jesus ele põe expectativa em você. Ele espera que você e nós, como cristãos, agora tenhamos conhecedores da palavra, conhecedores do que Ele fez por nós. Agora a gente honre a Ele com as nossas obras, que são os nossos frutos. E a palavra nos diz que os nossos frutos têm que ser frutos dignos de arrependimento. Os nossos frutos têm que demonstrar agora a nova pessoa que nós somos. E outra vez, Jesus contou uma parábola, onde está lá em Lucas capítulo 13, versículo 5, que é a parábola da figueira. Irmãos, lá fala de um homem que tinha uma vinha. Ele plantava uvas. Mas ele queria comer figos, então ele planta uma figueira no meio da vinheira. E a parábola diz que ele chega lá e não tem figos naquela figueira. E ele fala, o dono da figueira fala para o homem que está cuidando daquela plantação, diz, olha, já faz 3 anos. 3 anos que eu venho aqui e essa figueira não produz frutos. Faz o seguinte, corta porque ela está sendo inútil aqui. Corta porque ela está sendo realmente inútil, está só ocupando espaço. Ela não está fazendo aquilo que é para ela fazer. Então aquele homem que está cuidando daquela figueira, ele diz, Senhor, não corte agora. Eu vou cavar aqui ao redor, vou colocar água, para que ela venha, para que a gente por mais um ano tente fazer com que ela dê frutos. E aí se ela não der fruto, a gente corta no ano que vem. Então, o interessante é que aquele homem tinha muita expectativa. E por 3 anos ele esperava que aquela figueira desse fruto. Então, irmãos, Jesus espera que a gente frutifique. Jesus espera que os nossos frutos sejam muitos. Porque tudo está conspirando, tudo está cooperando para que a gente dê fruto. Só que às vezes
a gente mesmo se auto-sabota, a gente mesmo se coloca em lugares de não produzir fruto. A gente mesmo geralmente entra numa zona que é chamada zona de conforto, que para mim ali está bom demais. Né? Para mim está tranquilo naquele lugar ali. Então está ótimo. Então eu não preciso, eu não gero frutos naquele lugar. Eu não gero nova vida naquele lugar, porque o fruto nada mais é do que uma vida nova, porque dentro daquele fruto tem uma semente, e aquela semente é capaz de dar vida a outra árvore. Então você entende o quanto é importante que a gente dê frutos, porque assim vai se perpetuando a glória do Senhor. Porque assim nova vida vai nascendo, nova vida vai aparecendo. Quando eu li esse texto, eu lembrei de uma situação que aconteceu lá em casa alguns anos atrás, na casa do pai. E lá a gente plantou um pé de mamão. Né? Como a gente fala mamoeira, a gente fala pé de mamão mesmo. Então lá a gente plantou um pé de mamão e cresceu ligeiro. Com 6 meses já estava mais alto que o mundo. E de repente começou a dar os mamão. A gente ficou assim mesmo bem feliz. Né? Nossa, esse pé de mamão cresceu rápido, está dando bastante fruto. Só que tinha um detalhe, a gente colheu lá o mamão quando ele estava já amarelinho, bonitinho, a gente foi com toda a sede a pote. Só que quando a gente comeu, experimentou o mamão, ele não era bom. E aí foi a primeira vez que eu descobri que tem pé de mamão macho e fêmea, que só presta para comer o fêmea. Se for pé de mamão macho, não presta para comer. E aí a gente foi e fez o que com ele? Cortamos, porque nem passou para nos servir. Então a gente cortou aquele pé de mamão e foi muito fácil cortar aquele pé de mamão. Deu muito menos trabalho, foi muito mais rápido do que fazer ele crescer. Então, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos é que a gente tem que atender às expectativas do Senhor. Se Ele espera que a gente tem que gerar frutos, se Ele espera que nós geremos frutos, nós temos que superar as expectativas, ou pelo menos suprir a expectativa que Deus tem na gente. O que a gente tem que ser, irmãos, como está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Eu vou abrir a leitura, se você quiser abrir aí na tua Bíblia, fica à vontade. Jeremias 17, versículo 7 e 8. Diz assim, ó. Bendito é aquele que confia no Senhor, cuja a esperança é o Senhor. Versículo 8. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes junto ao ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar frutos. Então, irmãos, nós temos que confiar no Senhor e nossas raízes têm que estar sempre mais frutas no Senhor, sempre mais firmes no Senhor, porque aí pode vir a situação que vier, pode vir a tempestade, pode vir o tempo de seca, pode vir a tristeza, pode vir a angústia, mas as nossas folhas estarão sempre verdes, mas os nossos frutos estarão sempre lá para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então precisamos entender aquilo que Jesus espera de nós. Precisamos compreender que nós temos algo a provar. Jesus, Ele entrega a sua vida. Jesus, Ele morre por todas as pessoas. E agora é preciso que a gente honre esse sacrifício. É necessário que a gente faça realmente aquilo que Jesus fez por nós. Jesus, irmão, estava muito bem confortável lá no céu. Jesus não tinha nenhuma necessidade de sair onde ele estava para vir morrer por pecadores, mas ele escolheu por amor se sacrificar. E nós queremos ficar na nossa zona de conforto, irmãos. Nós queremos ficar tranquilos em casa. Nós queremos ficar de boa ali. Irmãos, pense na dificuldade.
quando a gente sai da escola bíblica, a gente vai para casa, isso eu falo de mim, né? A gente vai para casa, a gente almoça, e geralmente depois do almoço dá aquele sono, né? Dá aquela né? Descanso, o corpo fica pedindo ali. Só que aí, irmãos, 3h30 tem que estar na igreja, porque tem coisa a fazer. Irmão, você não sabe o sacrifício que é. Você não quer se levantar daquela coisa, você quer ficar lá. Alguns mal funcionados ali, está tão bom naquele lugar, está tão confortável. Só que tem obra para fazer, tem trabalho de Deus para fazer. Então, irmãos, se Jesus saiu do lugar perfeito onde ele estava para se sacrificar por nós, nada mais, nada menos do que nós saímos da nossa zona de conforto para nos sacrificarmos por ele. Ele não pediu, irmãos, para a gente morrer fisicamente. A nossa morte ela tem que ser uma morte espiritual, uma morte onde nós negamos a nós mesmos, uma morte espiritual que eu digo espírito mau e espírito bom, né? Não morte espiritual, pelo amor de Deus. Então, vai ter que ser uma morte não física. Jesus não pediu para a gente dar a vida fisicamente por ele, mas dar a vida no sentido das nossas vontades morrerem, das nossas escolhas morrerem, para que o nome dele seja glorificado, para que a vontade dele reine na nossa vida, para que nós venhamos a glorificar o nome do Altíssimo. Glória a Deus. Então, queridos, precisamos entender que ele está ali esperando para ver os nossos frutos. Será que Jesus não já veio 3 vezes, 3 anos, na expectativa de ver o nosso fruto, de ver aquilo que nós já produzimos? Em mais um ano nós não temos produzido nada mais para o Senhor. Mais um ano nós não temos nada para apresentar para o Senhor. Então as nossas folhas estão verdes, nós estamos indo à igreja todo final de semana, toda quarta-feira, nós estamos ali caminhando junto com os irmãos, em comunhão com os irmãos, mas está faltando uma coisinha, está faltando o fruto do Senhor Jesus. Está faltando algo a mais ali que realmente glorifique ao nome do Senhor Jesus. E isso pode ser qualquer coisa, irmãos. E geralmente o fruto que glorifica a Jesus, ele não vai glorificar Jesus só aqui na igreja, mas ele vai glorificar Jesus lá fora, para as pessoas que ainda não aceitaram Jesus. As pessoas têm que olhar, irmãos, e dizer: o que está acontecendo com essa pessoa? Por que ela age dessa forma, onde qualquer um agiria totalmente de forma contrária, onde qualquer um iria estourar, iria realmente jogar tudo para algo? Essa pessoa vem com discernimento, essa pessoa vem com uma atitude totalmente fora dos padrões. É aí que o nome de Jesus é glorificado. Porque o mundo, irmãos, querendo ou não, ele espera uma posição nossa, seja para acertar ou seja para errar. E quando é uma atitude que é errada, então parece que fica mais visível do que a certa. Às vezes você está ali fazendo tudo certo, você dá uma tropeçada, tem alguém lá para apontar o dedo. Então, irmãos, o terceiro ponto que a gente traz, fala para a gente, para quem gosta aí da biologia, aí no nono ano aí do ensino fundamental, tem um processo entre as árvores chamado de fotossíntese, né? A galera costuma dizer: não, as árvores elas se alimentam da luz, mas a fotossíntese não é bem assim. O que é a fotossíntese? As folhas daquela árvore, elas vão coletar a água, né? Vão coletar uma coisa chamada gás carbônico, né? Ou monóxido de carbono, e ali vem o sol, e ali dentro daquela folha vai acontecer um processo químico, e aí vai transformar aquele gás carbônico em oxigênio. Tá, mas o que eu quero falar com isso? Irmãos, Jesus é conhecido como o sol da justiça.
Jesus, ele traz para nós esse adjetivo de que ele que nos ilumina, ele que nos dá a luz. E aí o que acontece? Irmãos, como eu já falei, todo mundo espera alguma coisa da gente. E Jesus nos ensina, quando alguém te bater numa face, oferece a outra. Se alguém te mandar caminhar um dia, caminha dois. E o que Jesus estava querendo ensinar com isso? Que por mais mal que as pessoas te façam, por pior que seja, por pior que você se sinta, através de Jesus, a gente entra no processo que a gente pega esse mal e a gente transforma ele em bem. Porque o oxigênio, irmãos, ele é o que nos dá a vida, é o que nos permite respirar. E sabe, o mundo está necessitando cada dia mais de pessoas que realmente vivam pelo bem das outras. Hoje em dia a gente vive num mundo muito individualista, um mundo que está, sabe, eu estou preocupado com o meu, que se tiver bom para mim, o resto que se exploda. Só que a igreja do Senhor Jesus, ela não pode ser assim. O Senhor não nos ensina a ser assim. O Senhor nos ensina a amarmos o nosso próximo, e não é o nosso próximo que nós estamos aqui vendo ele todo dia, mas é o nosso próximo que talvez a gente nem conheça. Então, atitudes pequenas, elas glorificam ao Senhor Jesus. Atitudes que a gente acha que, nossa, mano, isso daqui tem, né, só uma mentirinha aqui, só, né, não vai prejudicar ninguém, só que aquilo deixa de glorificar o nome do Senhor Jesus. Você teve a oportunidade de glorificar o nome do Senhor Jesus com aquela pequena atitude que você deixou passar. E ali talvez o nome do Senhor Jesus não seja conhecido por outras pessoas, porque você deixou passar essa oportunidade. Então é necessário que a gente transforme o mal em bem. E aquilo que outrora causava morte, agora é fonte de vida através de nós. Sabe, muitas vezes o nosso ministério, o nosso chamado diante de Deus, ele está relacionado a algo que a gente viveu muito, a gente teve muita dificuldade. Então, gente que passou por casamento, que venceu aquela crise, que conseguiu, na presença do Senhor, passar por aquela fase, agora ela tem uma facilidade muito maior de quando alguém chega e diz: eu estou com um problema no meu casamento. E aquela pessoa vai ter muito mais fundamentos para transformar a realidade de outros. Então, aquilo que outrora causava mal, agora está causando bem. Então, irmãos, existem processos que a gente vai ter que passar, existem processos que a gente vai ter que nos permitir, porque muitas vezes a gente não se permite viver os processos que Deus tem para a gente, para que Ele venha a nos podar. A palavra fala sobre isso, a gente vai já ler. Para que Ele venha nos podar, nos tratar, para que os nossos frutos sejam maiores, para que os nossos frutos se multipliquem ainda mais. Eu queria ler contigo João capítulo 15. A gente já até leu os versículos. João 15, versículo 1. João 15, versículo 1 até o versículo 8, a palavra nos diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, ou em algumas traduções, ele poda, né? Para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmos, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira
Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Queridos, e a gente entende o que Deus tem feito e a obra da cruz, quão importante ela foi, e quão necessária ela foi. E agora ela exige de nós um passo, ela exige de nós uma luta interna. Agora, conhecedores dessa palavra, agora essa palavra nos confronta a sermos cada vez mais. Nós somos os ramos, queridos, que estamos conectados na videira. A videira é o Senhor Jesus. Ele é o único que pode dar vida. Mas essa vida, queridos, ele vai precisar de ramos para que os frutos estejam presos nela. Então, ele vai precisar de cada um de nós, para que assim esse fruto seja a glorificação de Deus. Aleluia. Porque o versículo 7 é um versículo maravilhoso. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras, e vós pedireis o que quiserdes, e vos será feito. E o versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, quando nós damos muitos frutos, queridos, nós estamos glorificando ao Pai. Quando as nossas atitudes e as nossas obras são realmente condizentes com o ambiente que nós estamos, quando os nossos frutos, eles estão ali, nós estamos plantados no lugar, nós sabemos onde nós estamos, temos o discernimento disso, e nós realmente vivemos de uma forma intencional a dar frutos, nós glorificamos ao Pai conosco. Então, irmãos, que possamos entender essa palavra e honrar o sacrifício do Senhor Jesus, porque esse sacrifício não foi em vão. Você foi alcançado por esse sacrifício, você foi alcançado por esse amor. Agora outras pessoas também precisam ser alcançadas através da sua vida, através do teu testemunho, através da tua palavra. Uma frase bem conhecida de Billy Graham, ele fala: olha, preguem todo o tempo. Preguem todo o tempo. Se precisar, usem a Bíblia. Então, queridos, nós é que temos que ser a luz desse mundo. Nós é que temos que ser a Bíblia para esse mundo. A Bíblia é viva. A palavra tem que estar em nós o tempo todo, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Durante a lição, foi falado sobre meditação. O Salmo 1 fala sobre isso, sobre a meditação. E sabe, quando a gente lê a palavra, quando a gente lê a Bíblia, nós estamos colocando a palavra para dentro de nós. Quando a gente medita, nós estamos nos colocando dentro da palavra. Calma que eu vou explicar. Quando a gente medita, a gente está comparando se realmente nós estamos vivendo isso. Porque só ler, irmãos, só ler o que está aqui, como qualquer outro livro, não vai trazer grandes benefícios para a nossa vida. Mas quando a gente lê e entende que essa é a palavra do Senhor, e nós meditamos nessa lei dia e noite, nós nos colocamos dentro dela. E assim, o nome do Senhor Jesus é glorificado, porque cada passo que nós damos está dentro da palavra. Aleluia. Cada palavra que nós falamos está dentro da vontade do Senhor Jesus. Então, irmãos, que possamos viver glorificando o Senhor Jesus com os nossos frutos, com as nossas obras, com as nossas atitudes,
Nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para as obras. Nós somos salvos agora para viver no reino de Jesus. E esse reino, ele tem, como qualquer outro reino, as suas leis. E como qualquer outro reino, as bondades do rei têm que ser feitas. Nós estamos aqui cumprindo a vontade do Rei Jesus. Que possamos viver entendendo isso cada dia mais. Amém? Glorificado seja o nosso Senhor.